para manter a nossa sanidade numa realidade bastante louca, a gente precisa de silêncio. Silêncio sensorial. Não apenas silêncio de som. A gente precisa diminuir os estímulos que a gente recebe. A gente precisa se permitir não fazer nada. Para poder elaborar, para poder respirar e para poder então devagarzinho transcender, ou como diria isso em português? Quando a gente, to be bored, como diria isso em português? Entediar, a gente tem que transcendir o tédio para poder ter criatividade. Hoje em dia, o tédio é uma coisa que a gente tem medo. Tem medo de estar lá e não saber o que fazer e como que eu faço. E a gente vê isso, é só estar num lugar que tem um momento que tem que esperar 5 minutos, 3 minutos. Qual é a primeira coisa? Pega o celular na mão. Tá no restaurante com uma outra pessoa conversando, a outra pessoa levanta, vai no banheiro. Qual é a primeira coisa? Pega o celular na mão. Ok? Antes a gente via um filme. Quanto tempo durava o filme dentro de nós? Porque o filme não era só do momento que a gente sentava e começava a ver o filme. O filme ele começava na expectativa que ia sair aquele filme. Aí tinha o processo de ir até lá. Tinha o processo de pagar, ir até o cinema, esperar, sentar, convidar um amigo, conversar sobre como será que vai ser o filme. Viver aquele momento. Depois daquilo preenchia e tinha uma coisa de ficar conversando, de ver depois. Durava semanas, meses e certos filmes até uma vida que nos marcavam. Hoje em dia, a gente vê um filme e nem se lembra direito do que viu poucos minutos ou horas depois. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Ok? E o que acontece? Termina um, a gente quer outro. Eu lembro de uma entrevista com o CEO da Netflix, que ele disse, qual é o maior competidor da Netflix? O sono. Não, é horrível. Porque o que eles querem? Qual que é o produto onde ganha dinheiro? A atenção, ficar preso naquele negócio. Ok? Só que o que a gente quer de verdade é satisfação, é algo que nos preenche. E esse processo de se preencher, ele não é feito apenas pela experiência em si, tem o antes e tem o depois. Tem um processo de ir lá, de esperar, de buscar, de conquistar. Então, para que a gente tenha experiências que nos toquem mais profundamente, mesmo no nível sensorial, a gente tem que manter vivo o processo de sedução e conquista. É fundamental. Ok? Então, por favor, a gente precisa diminuir os nossos estímulos sensoriais. Isso é muito, muito importante. Mesmo no nível político. Porque o nível de distração e de estímulos sensoriais e o nível no qual nós estamos drogados nos leva a um nível de superficialidade que nos leva a um nível maior de manipulação, de ser manipuláveis. Isso leva a uma polarização maior e tudo aquilo que a gente vê de uma forma tão óbvia. Onde muitas vezes a gente não tem nem a capacidade de discernimento para poder ver uma mentira que é óbvia e dizer tem alguma coisa errada aí. Ok? Então, o que toca a cada um de nós? Diminuir o nosso vício.